Amém, meus queridos irmãos, iremos agora para a mensagem da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós estamos expondo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 1 e 2. Efésios, capítulo 5, versículo de número 1 e versículo de número 2. É o texto que nós iremos meditar nesta noite. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, mas queremos te agradecer por tua misericórdia que se evidencia em nossas vidas em todos os momentos. Assiste-nos, Pai, neste momento, concedendo-nos o privilégio de sermos ministrados pelo teu Espírito Santo na palavra. Abra nossos olhos espirituais, abra nossos corações, Pai, para entender e inclina nossos corações para absorver tua palavra. Nos ajude a pôr em prática a tudo aquilo que nós iremos ouvir, que não entre em um ouvido e saia pelo outro, mas que seja de fato plantado em nossos corações, de maneira que nossos corações sejam a terra fértil à tua palavra, venha produzir frutos na tua palavra. Então, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a tua palavra, que o Senhor nos revele as maravilhas da tua lei, incline nossos corações à tua palavra e nos ajude a pôr em prática a tua palavra, porque o Senhor é quem opera em nosso querer e também no nosso efetuar, e porque sem ti nada podemos fazer. Concede-nos o privilégio e a graça de sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, infelizmente, é muito comum em nossa sociedade as pessoas considerarem todo tipo de ser humano, toda criatura, como um filho de Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão, também sou filho de Deus, ou todos nós somos filhos de Deus, de uma maneira que a pessoa fala no contexto de complacência ou de compaixão, né? Também sou filho de Deus. Mas será que todo mundo é filho de Deus, como as pessoas comumente falam? Será que todos são filhos de Deus? De fato, nem todos são filhos de Deus. Embora toda a humanidade é criatura de Deus, são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 11 e 12, quando João diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberem, ele lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus? Aqueles que receberem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essas pessoas passam a estar no status de filhos de Deus. Agora, nós precisamos entender, meus irmãos, que existe o status, a relação ou a situação de um filho de Deus por adoção. E de fato, se você tem Cristo Jesus como seu Salvador, você é filho de Deus por adoção, porque Deus te adota como filho, como está escrito em Romanos 8 e Gálatas 4, aliás. Romanos 8 e Gálatas 4. Que nós recebemos o espírito de adoção, do qual clamamos Abba Pai. Então, nós somos adotados por Deus. Então, nós somos filhos de Deus por adoção, mas precisamos nos tornar filhos de Deus por imitação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós já somos de fato filhos de Deus. Nós somos de fato e de verdade filhos de Deus por causa de Cristo Jesus. Somos herdeiros em Cristo Jesus. Mas em nosso testemunho devemos nos comportar como tal. Devemos agir como filhos de Deus. E é nesse sentido que nós precisamos nos tornar filhos de Deus por imitação, mesmo já sendo filhos de Deus de fato. Nós já somos filhos de Deus de fato, mas nós devemos fazer jus a esse título. Como? Em nosso comportamento. É nesse sentido que a Bíblia diz para nós nos tornarmos filhos de Deus por imitação, uma vez que nós já somos filhos de Deus por adoção. Por isso que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, onde ele diz: ouviste o que foi dito, amai os vossos inimigos e amai os vossos amigos, né, e odiai os vossos inimigos. E Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus.
Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda, sem murmuração e contenda, para que vos tornei filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa. Ou seja, Mateus 5,48 conclui: sede, portanto, perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, ele já diz que Deus é nosso Pai Celestial. Ele já é o nosso Pai Celestial. Por isso, no capítulo 6 de Mateus, ele diz: portanto, orareis assim, Pai Nosso. Então, Deus é o nosso Pai. Mas eu tenho que fazer jus a esse título em meu comportamento. Então, eu tenho que me tornar filho de Deus na prática ou no testemunho. Eu já sou filho de Deus na minha relação com Deus, mas eu tenho que me tornar filho de Deus no meu testemunho. Então, para que vos torneis filhos de Deus. Então, resumindo, nós somos filhos de Deus por adoção, mas precisamos nos tornar filhos de Deus por imitação, para fazer jus ao título de filho de Deus, para fazer jus ao título de adotados por Deus. Meus irmãos, nesse sentido, nós iremos estudar, com base em Efésios capítulo 5, as características de um filho de Deus, para nós sabermos se nós de fato somos filhos de Deus e para nós buscarmos cada vez mais desenvolver essas características em nossas vidas. Então, a primeira característica de um filho de Deus, meus irmãos, é que ele segue o exemplo de Cristo no amor que se entrega. A primeira característica de um filho de Deus é que ele segue o exemplo de Cristo no amor que se entrega. Uma vez que Cristo se entregou por nós na cruz, se entregou ao Pai, então nós devemos imitar o exemplo de Cristo, devemos seguir os passos de Cristo. Então, a primeira característica de um filho de Deus, uma vez que o filho de Deus tem que imitar o comportamento do Pai, nós devemos também imitar o comportamento de Cristo. Primeira característica, segue o exemplo de Cristo no amor que se entrega. Versículo de número 1, versículo 2 de Efésios 5. Então, Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus. Eu tenho que imitar a Deus como filho amado. Versículo 2. De que maneira eu tenho que imitar a Deus? E andar em amor. Então eu tenho que imitar a Deus, eu tenho que imitar a Cristo em amor. Como também Cristo nos amou. De que maneira? E se entregou a si mesmo por nós. Então, primeira característica de um filho de Deus é que ele segue o exemplo de Cristo no amor que se entrega. Cristo tem um amor a ponto de ter se entregado por nós. Então eu tenho que ter esse mesmo tipo de sentimento. Por isso que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Se Cristo se entregou por nós em amor, também nós devemos nos entregar em amor. Obviamente com propósitos diferentes. Cristo se entregou para a remissão de nossos pecados, como sumo sacerdote, de maneira substitutiva, como redenção pelos nossos pecados. Não é nesse sentido que nós devemos nos entregar, mas como uma resposta a isso. Eu tenho que me entregar a Deus como uma resposta à entrega de seu Filho amado Jesus. Tenho que me entregar no meu relacionamento com o meu próximo como uma resposta que Cristo fez por mim. Por isso que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que o amor de Cristo nos constrange. E nos constrange é essa entrega. Então, qual é a primeira característica de um filho de Deus? A primeira característica de um filho de Deus é que ele segue o exemplo de Cristo no amor que se entrega, como está aqui escrito que Cristo se entregou. O amor, meus irmãos, é a principal característica de um filho de Deus. A principal característica de um filho de Deus não é a quantidade de versículos que ele decora, não é quantas igrejas ele fundou, não é quantas vezes ele leu a Bíblia, o quanto de tempo que ele ora, não é o seu comportamento religioso, não é o seu envolvimento na igreja. A principal característica de um crente, de uma pessoa que nasceu de novo, de um filho de Deus, é o amor. Se você não tem capacidade de amar seu irmão em Cristo, você é um ímpio, você não nasceu de novo, você pode ter passado a sua vida inteira na igreja, você é um ímpio se você não estiver disposto a amar seu próximo. É o mínimo que se espera de um crente. Porque o comportamento religioso um muçulmano tem, um hindu tem, um fariseu tem um comportamento religioso. Tá? Ir para a igreja, levar a Bíblia debaixo do braço, decorar os versículos, cantar os louvores. Isso é o mínimo do mínimo de nossa obrigação. O que se espera de um crente, e a principal característica de um crente mesmo, de um filho de Deus, é o amor. Por isso que ele diz no versículo 2, e andar em amor. O filho de Deus, ele não tem momentos de amor. Ele anda em amor. Andar significa viver constantemente com essa disposição de amar ao próximo. Como diz 1 de João capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, aquele que nasceu de Deus, ele é amadurecido no amor de Deus.
Então, o amor de Deus em nós ainda, o nosso amor, na verdade, ele precisa ser amadurecido, mas nós já amamos, ainda que de maneira imperfeita, mas nós já devemos amar, porque essa é a principal característica de um filho de Deus. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Andar significa ser constante, esse amor fraternal. Tá? Como diz o Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 35, nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o amor é a principal característica de um discípulo, é a principal característica de alguém que nasceu de Deus. 1 de João capítulo 4, aquele que diz que conhece a Deus e não ama seu próximo, permanece na morte. Aquele que é nascido de Deus ama seu irmão. Nós nascemos de Deus, por isso nós amamos o nosso irmão. Essa entrega, esse amor que se entrega, envolve uma entrega, em primeiro lugar, uma entrega a Deus. Cristo se entregou ao Pai como sacrifício. Em resposta a isso, o meu amor a Deus tem que ser um amor de entrega. Eu tenho que me entregar a Deus como um sacrifício também. Observe que ele se entregou a Deus, né, como oferta. Nós devemos também nos entregar a Deus. Em que sentido? Entregar o meu corpo a Deus. Entregar minha vida a Deus como um sacrifício. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, portanto, meus irmãos, que rogo-vos pelas misericórdias de Deus, né, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu tenho que apresentar a Deus o meu corpo como um sacrifício a Deus, como oferta. Então, me entregar a Deus, entregar meu corpo a Deus, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, entregar os meus membros para Deus, para o serviço a Deus, entregar minhas mãos no serviço a Deus, entregar meus pés no serviço a Deus, meu corpo no serviço a Deus. Isso fica evidente, meus irmãos, quando, por exemplo, a igreja marca um evangelismo 8 horas da manhã e a igreja não vai para o evangelismo às 8 da manhã. Por quê? Por preguiça, simplesmente por preguiça. Quando eu digo igreja, eu estou falando da maioria. Vai uma minoria, mas a maioria não vai por preguiça, porque é um sacrifício você levantar de manhã cedo. Aliás, muitos crentes têm preguiça de ir à escola dominical. E eu fico pensando como essa geração de crente vai suportar uma perseguição do anticristo. Como essa geração vai suportar uma arma na cabeça dizendo ou você nega Jesus ou você vai morrer. Se não consegue suportar a preguiça, não consegue sacrificar, oferecer a Deus o seu corpo e contra a sua própria preguiça para ir à igreja de manhã numa escola dominical. Então, meus irmãos, nós temos que entender que se nós somos filhos de Deus, isso envolve uma entrega a Deus em amor. Cristo se entregou por nós, então eu tenho que me entregar por Ele. Entregar em sentido, entregar meu serviço a Ele, entregar meus talentos a Ele, entregar meus dons a Ele, entregar meu corpo a Ele e dizer como Isaías, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Então, é no serviço a Deus. Porque quando os crentes não se entregam a Deus no serviço a Deus, esse serviço a Deus no reino de Deus vai ficar amontoado sobre as costas de uma minoria. E a igreja vai ficar desequilibrada, onde uma linha de frente de 10, 15 pessoas vão fazer o pesado e o restante da igreja vai ser só alimentada, ficar sentada nos bancos da igreja, só assistindo aos cultos e sendo alimentada e não faz nada para Deus, não usa os seus dons para Deus. Uns não usam por preguiça, outros não usam por medo de se machucar no envolvimento da igreja, mas não importa a desculpa. Temos que entregar nosso serviço a Deus, nos entregar a Deus no serviço. Para que haja um equilíbrio no reino de Deus, um equilíbrio na igreja. Porque senão, se todos os crentes não servirem a Deus, não se entregar a Deus, não vai haver uma cooperação justa. Sempre uma minoria vai carregar o pesado e uma maioria vai ficar de braços cruzados. Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então eu tenho que me entregar a Deus em amor. Tá? Essa entrega é entregar meu corpo no serviço a Deus para que a cooperação seja justa, não pese apenas sobre alguns. Todo o corpo de Cristo se envolve no serviço, na entrega a Deus. Muito bem.
Essa entrega também envolve a pregação do Evangelho, quando eu me entrego a Cristo na pregação do Evangelho, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 19 em diante. Ele diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho e ele ofereceu seu corpo, sua vida a Deus no serviço do Evangelho. Veja, meus irmãos, que nós estamos vivendo tempos difíceis, são tempos oportunos para nós pregarmos o Evangelho. E aí vem uma pergunta: você já se entregou no serviço a Deus e na pregação do Evangelho nesse período de pandemia? Quantas pessoas você já evangelizou nesse período de pandemia? Quantas pessoas você já falou do amor de Deus? Existem crentes que não se dão o trabalho nem de compartilhar uma mensagem evangelística, uma pregação com seu vizinho, com seu amigo, muito menos pregar presencialmente. Muito menos pregar presencialmente. Alguns ainda ousam pelo menos convidar para ir à igreja quando a igreja está funcionando. Um convite social que não é pregação do Evangelho. Não é errado, não é ruim, é uma bênção, mas não é pregação do Evangelho. Então, se entregar a Deus significa no serviço e na pregação do Evangelho. Mas também essa entrega, meus irmãos, envolve se entregar ao próximo, no serviço ao próximo. Capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo. Então, tenho que me entregar a Deus e tenho que me entregar ao próximo, me sujeitando ao meu próximo. Como que eu vou me sujeitar ao meu irmão? Como que eu vou me entregar ao meu irmão? Ter uma vida de entrega ao meu irmão? Ligando para ele para saber se ele está bem. Ligando para ele para saber se ele está precisando de alguma coisa nesse período de pandemia. É o mínimo, começa por aí. E se ele disser que não está bem, se ele disser que está precisando de alguma coisa, nós movermos as situações para ajudar o nosso irmão. Então, essa pandemia também é uma situação oportuna para o serviço cristão, para nos entregarmos uns aos outros em sujeição. Então, meus irmãos, nós devemos entender que a entrega faz parte do caráter do verdadeiro crente, a entrega em amor. E essa entrega, ela tem uma motivação. Por que eu tenho que me entregar a Deus? Por que eu tenho que me entregar no serviço a Deus, me entregar na pregação do Evangelho? Por que eu tenho que me entregar ao meu irmão? Por causa do amor de Deus, por causa da entrega que Cristo fez de si mesmo por nós. Ele se entregou por nós, então eu tenho que me entregar a Deus e me entregar ao meu irmão. Ele se entregou por nós porque Ele nos ama. Tá? E essa, de fato, é a maior evidência do amor de Deus, a entrega de Cristo. Observe, o texto ressalta isso no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados. Amados por quem? Amados por Deus. Esse amor fica evidente na cruz, como está escrito em Efésios 4:32. Observe. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o perdão de Deus em Cristo é a maior evidência desse amor. Então, por que eu tenho que me entregar a Deus e ao meu próximo? Porque eu sou amado por Deus. Deus te ama. Se Deus te ama tanto, então, de fato, nós devemos retribuir com o nosso corpo, com a nossa entrega a Deus. Meus irmãos, a primeira característica de um filho de Deus é que ele segue o exemplo de Cristo no amor que se entrega. A segunda característica de um filho de Deus é que ele segue o exemplo de Cristo no amor que se sacrifica. No amor que se sacrifica. Tá? O maior símbolo de sacrifício da Bíblia é a cruz. E a cruz é a maior prova do amor de Deus. Como está escrito em Romanos 5:8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a maior evidência do amor de Deus é a cruz. E a cruz é o maior símbolo de renúncia, o maior símbolo de sacrifício. Versículo 2. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sacrifício a Deus em aroma suave. Nós devemos entender, meus irmãos, que nós não precisamos fazer sacrifícios para Deus para sermos salvos. Vou repetir. Nós não precisamos fazer sacrifícios a Deus para sermos salvos. Por quê? Porque, de acordo com Efésios 2:8, a salvação é de graça, é pela graça, é incondicional, por meio da fé.
Então, se a salvação é de graça, eu não preciso mais fazer nada para ser salvo, porque eu já sou salvo e sou salvo gratuitamente, porque eu creio em Jesus e recebi Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, nós já temos a salvação e a temos de maneira gratuita. Agora, eu não preciso fazer sacrifícios para ser salvo, mas eu preciso fazer sacrifício porque eu sou salvo. Como uma forma de gratidão, uma forma de amor a Deus. Uma forma de amor a Deus. Como disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá? Nós devemos entender, meus irmãos, que no que diz respeito a sacrifício, só teve um sacrifício que agradou a Deus. Aliás, só existiu uma pessoa na terra que agradou a Deus, e essa pessoa é Jesus, como está escrito em Mateus 3,17. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus foi a única pessoa que agradou a Deus de fato. Agora, será que nós podemos e conseguimos agradar a Deus? Não. A não ser que nós ofereçamos a Deus um sacrifício por intermédio de Jesus. Se nós oferecermos um sacrifício por intermédio de Jesus, então, de fato, nosso sacrifício será aceito e será agradável a Deus. Então, o que agrada a Deus, meus irmãos, de fato? O que agrada a Deus são atitudes que nos custam caro. Isso agrada a Deus. Atitudes que nos custam caro. Tá? E mesmo assim tem que ser oferecida por intermédio de Jesus Cristo. Alguns crentes acham que não tem que ir para a igreja quando não tem vontade. Eu não vou para a igreja porque não estou com vontade. Isso não agrada a Deus. Eu ir contra a minha vontade. Não vou ler a Bíblia porque não estou com vontade. Deus não se agrada quando a gente faz uma coisa sem vontade. Isso é um erro bíblico muito grave. Isso é um erro de interpretação bíblica muito grave. Tá? Nós não só podemos, como nós devemos fazer as coisas para Deus mesmo sem vontade. Devemos ler a Bíblia sem vontade, orar sem vontade, pregar o Evangelho sem vontade. Devemos ir para a igreja sem vontade. Jonas pregou o Evangelho sem vontade. Deus forçou ele a pregar o Evangelho mesmo sabendo que Jonas estava sem vontade. Nós devemos orar sem vontade. Os discípulos não queriam orar no Getsêmani. Jesus falou que eles deveriam orar mesmo sem vontade. Então nós temos que nos consagrar a Deus, temos que participar das atividades da igreja, escola dominical, mesmo sem vontade, mesmo sem querer levantar da cama, temos que ir sem vontade. O que não agrada a Deus é fazer as coisas com má vontade, reclamando, murmurando. Isso não agrada a Deus. Mas fazer sem vontade, isso na verdade é uma prova de amor. Qual é uma das grandes provas de amor de uma mãe para com seu filho? Levantar-se de madrugada, morta de cansada, com sono, para amamentar seu filho. Isso é uma prova de amor. A mãe faz isso sem vontade de fazer, mas não faz com má vontade, faz com amor. Então, o que agrada a Deus? O que mais agrada a Deus, meus irmãos, é quando nós fazemos uma coisa que nos custa caro, que nos custa muito. É isso que mais agrada a Deus, quando nós fazemos algo que nos custa. As coisas que não... Fazer as atividades da igreja, as nossas obrigações, que não nos custa, isso não é sacrifício. Logo, não é o que mais agrada a Deus. Não passa de nossas obrigações diárias. Então, quando nos custa muito, isso agrada a Deus, desde que seja oferecido por intermédio de Jesus Cristo. Porque sacrifício por sacrifício, os muçulmanos oferecem sacrifícios. E tantas outras religiões. Tá? A Igreja Católica tem penitências. Não é sacrifícios por sacrifícios. É um sacrifício motivado pelo sacrifício de Cristo e confiado no sacrifício de Cristo. Esse tipo de sacrifício é o sacrifício que agrada a Deus. Meus irmãos, nós aprendemos então aqui as duas características de um filho de Deus. Quais são as duas características de um filho de Deus? Observe que tudo está relacionado ao amor. As duas características do filho de Deus é imitar Cristo. Tá? Segue o exemplo de Cristo no amor que se entrega e segue o exemplo de Cristo no amor que se sacrifica. Então, imite o caráter de Cristo na entrega, imite o caráter de Cristo no sacrifício a Deus. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelo sacrifício de Cristo na cruz, por ter se entregado por nós diante de tamanho sacrifício e dor por nós. Perdoa-nos quando nós não vivemos uma vida de acordo com o nosso dever de retribuir um pouco desse amor. Nos ajuda a sermos gratos a Ti, Pai. Nos ajuda a ter cada vez mais a certeza profunda deste amor e retribuir este amor através de uma vida de entrega e sacrifício de nossas vidas, Pai. Que nós entendamos, por meio do Teu Espírito Santo, que a entrega e o sacrifício é parte essencial da vida cristã.
Obrigado por sermos chamados filhos de Deus. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está nos assistindo desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Estamos encerrando o nosso culto de hoje, nossa live culto de hoje. E vamos passar agora alguns avisos importantes. Primeiro, gostaríamos de ressaltar que o nosso site está funcionando e você pode acessar o site da nossa igreja para você conhecer a estrutura da igreja, como funciona a igreja, o endereço da igreja, as programações, as pregações, as pastorais, a história da igreja. Então, acesse IPB Diadema, tá? ipbdiadema.com.br para você conhecer melhor a nossa igreja. Tá? Então, assim que passar essa quarentena, você pode nos visitar. Ficamos ali localizados ali na rua Orense 320. Rua Orense 320 em Diadema. Tá? Uma rua ali no centro de Diadema, bem próximo ao McDonald's e outras lojas ali dentro de Diadema. Meus queridos irmãos, uma outra vez importante, durante a semana nós estamos tendo algumas lives, né? Terça-feira live, reunião de oração às 18 horas e na quarta-feira estudo bíblico às 18 horas, tá? Então, terça às 18, reunião de oração, né, online, e quarta-feira às 18 horas também teremos um estudo bíblico. Gostaríamos de avisar a todos os irmãos que estão nos acompanhando que a partir do domingo que vem as lives serão feitas, as transmissões dos cultos serão feitas na igreja, dentro da igreja, tá? Não vai mais ser feito aqui, vai ser feito das dependências da igreja. O conselho achou melhor, então, a partir do próximo domingo, iniciarmos a transmissão dos cultos dentro da própria igreja, respeitando todos os cuidados. Agora, veja, não é o retorno das atividades da igreja, tá? Para toda a igreja. É só a transmissão que vai ser feita lá dentro. A igreja vai continuar fechada. Repetindo, por enquanto, a decisão do conselho é que a igreja vai se manter fechada, mas a transmissão vai ser dentro da igreja, tá? Com a equipe de ali no máximo 8 a 10 pessoas, que é a equipe de som, e alguns irmãos que vão nos auxiliar no louvor, na música, mantendo a distância exigida pelo Ministério da Saúde, o uso de máscaras e todo o cuidado e higiene necessário diante dessa pandemia, tá? Então, no próximo domingo, a transmissão vai ser dentro das dependências da igreja. Meus irmãos, estamos nesse momento de quarentena, mas como pastor da igreja, me coloco à disposição para orar por você, para aconselhar, para pastorear, mesmo que seja por meio de vídeo, por meio de telefone. Nós continuamos no nosso ministério de evangelizar, discipular e pastorear. Que Deus os abençoe ricamente, tenha uma semana abençoada e vamos continuar orando pelo nosso país, continuar orando pela saúde do nosso país, que Deus tenha misericórdia de nós e possamos tão logo voltar às nossas atividades normais. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe.